Galera, muito boa noite para quem está no Facebook da BJ e também no Insta. Para a gente é uma honra, um prazer estar aqui com uma pessoa muito especial para o Brasil Júnior, para o movimento. Então, sejam muito bem-vindos. A ideia desse Papo MED é que a gente tenha, de fato, uma conversa. Então, fiquem super à vontade para mandar sugestões, mandar perguntas e interagir com a gente, tanto aqui no Facebook, quanto lá no Instagram também. Então, a gente tem o time BJ que está mobilizado para garantir que a gente não perca nenhuma pergunta. Então, vai ser um prazer enorme conversar com vocês. Espero que a gente possa compartilhar muito conhecimento, possa estar dúvidas, enfim, de fato, ajudar todo mundo que está aí assistindo a, de fato, ser uma melhor versão desse meio e que a gente consiga alavancar os resultados das nossas empresas juniores, das nossas federações e núcleos. Então, para começar, muito prazer, para quem ainda não me conhece, sou Iago, sou atual presidente da Brasil Júnior para a gestão 2018. Então, para mim é uma grande honra receber aqui o Douglas, super parceiro nosso. Douglas tem uma história incrível no movimento Empresa Júnior, foi da BJ e hoje está como diretor comercial da Eureka, nossa mantenedora, super parceira, está com a gente em vários projetos. Então, melhor do que eu, de fato, estar te apresentando, falou, fica super à vontade, bem-vindo. Conta um pouquinho de onde tu veio, para a gente começar esse Papo MED, edição 2 aí, 2018. Boa. Bom, antes de mais nada, super prazer, galera. Como o Iago disse, meu nome é Douglas, sou de Itajubá, sou de Minas, fui do MED aí durante 4 anos na minha trajetória, de 2012 até o final de 2015. A empresa de origem foi a Unifei Júnior, lá da Unifei. E é interessante, né, que a organização que eu mais passei tempo no MED não foi a MJ, foi a BJ. Durante 3 anos, de 4 no MED, passei na Brasil Júnior, então atuei na área de relações institucionais, na área internacional, depois voltei para a área de RI de novo. Então, sou super grato à Brasil Júnior por todas as oportunidades, pessoas incríveis que conheci. Bom, é super prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue aí, de alguma forma ajudar e colaborar um pouquinho com os documentos do MED atual, né? Mudou um pouquinho da minha realidade de algum tempo atrás, mas acho que algumas coisas ainda podem se encaixar. Que bom, então para a gente é uma honra, como eu falei anteriormente. Se tiver alguém da Unifei, da FEGEM, deixa um comentário, manda sua pergunta. Então, obrigadão. Então, galera, começando, de fato, o Papo MED agora oficialmente, a gente vem trazer um tema super importante para a nossa rede, né? Então, estamos fechando um ciclo muito importante, estamos há 3 anos crescendo os resultados da rede de forma exponencial, gerando muito impacto para a transformação do país, mas os desafios são cada vez maiores, né? Então, a gente sempre busca ser a melhor versão de si mesmo e por isso a gente trouxe nesse Papo MED o Douglas para falar sobre vendas e negociação. Então, vai ser um prazer compartilhar, mandem suas dúvidas. E para começar, Douglas, a gente veio conversando um pouco mais cedo, né, antes da live, sobre o contexto que a gente vive hoje das empresas, o contexto da economia, o contexto do mundo, em que muitas coisas evoluíram no mundo de vendas e para que, de fato, a gente consiga continuar crescendo, continuar gerando resultado, a gente precisa estar antenado com essas mudanças, né? Então, por favor, queria que compartilhasse um pouquinho qual a tua visão sobre essas mudanças, sobre esse contexto que a gente está vivendo hoje, compartilhar um pouco também da tua experiência sobre o que você enxerga desses pontos para ajudar as empresas que estão assistindo a live da gente. Legal. Antes de começar a falar especificamente, né, sobre a complexidade do mundo de vendas, é legal a gente fazer alguns recortes bastante interessantes sobre o que a gente vai falar aqui, né? Quando a gente fala sobre vendas e negociação, como todo mundo sabe, é um tema gigante, assim, né? Mas eu acho que o mais aplicado, assim, para a realidade das empresas juniores, do MED, é o tipo de venda um pouco mais consultivo, né? Um tipo de venda mais em termos de serviço, projetos de consultoria, vamos assim dizer, de maneira geral. Tive a experiência de trabalhar em vendas, numa outra companhia, no setor de bens de consumo, onde ali o processo de vendas ele era muito extenso, ele era muito orientado a outros aspectos, né? Quando fala execução em pontos de venda, uma estratégia de pricing super específica para algumas estratégias, por aí vai, que não é muito o caso do que a empresa se aplica hoje, então a gente vai fazer um recorte bastante sobre a realidade das EJs, tá? Então a gente vai tentar
deixar um pouquinho de lado sobre menos de varejo, coisa do tipo, tentar focar bastante no que é as questões do médio. Aí dentro desse processo de vendas um pouco mais consultivo, né, que as agências possuem, tem várias facetas ali, né? A gente pode falar sobre prospecção, a gente pode falar sobre propostas de negociação, a gente pode falar sobre pós-venda. Então é interessante falar aqui que a segmentação desse nosso bate-papo, até para a gente aproveitar o tempo que a gente tem aqui, vai ser muito orientado para a negociação e como a gente pode agregar mais valor para o cliente assim, todo esse processo. Né? Então acho que esse é o primeiro ponto, a gente delimitar bem claro qual que vai ser essa nossa interação aqui. Segundo ponto é em relação a essas mudanças, né, no mundo de vendas, como a gente pode observar. Eu gosto de falar do mundo de vendas que a gente passa, né, na verdade, por 3 eras, assim. A era 1 é aquela era onde nem todos os clientes tinham todas as informações, nem todas as pessoas tinham todas as informações como a gente tem hoje. Então, era aquele cara de porta em porta, tentando vender alguma coisa, uma coisa bem analógica, vamos dizer, né. Depois a gente passou por uma era 2, que às vezes a gente navega um pouco ainda nessa era, que é, como que eu posso, de fato, construir um processo de venda, entender mais um pouco a realidade do meu cliente e, a partir da necessidade que ele reverbera, né, que ele levanta, eu vou lá e crio uma proposta em cima, um projeto em cima, né. Mas muitas das vezes, né, a terceira era é a era que a gente vive hoje, um pouquinho na era da complexidade, que é, muitas das vezes eu, enquanto cliente, eu não sei qual é a minha dor, né, eu não sei qual é o problema que eu quero resolver. Então, aí mora, de fato, um novo nível de complexidade do mundo de vendas, que é, além de fazer uma proposta super legal, agregar valor para o cliente, eu tenho que ajudar ele a descobrir qual é a real dor, aonde realmente eu devo ajudá-lo, qual é a proposta mais assertiva à realidade dele. Né? Então é bem legal a gente entender em que momento que a gente está hoje. Muitas das vezes o cliente pode reverberar, eu quero produto A, eu quero produto B, para resolver tal solução, ou muitas vezes está aquela dúvida, né? O que de fato eu quero, assim, né? Então, eu acho que para a gente iniciar o bate-papo, entender qual é o recorte que a gente vai dar, entender o momento do mundo de vendas que a gente está, acho que é super interessante, Thiago. Perfeito. E é um ponto que conversa muito com as principais dores e principais necessidades das empresas juniores hoje, porque os clientes são muito diversos, né? Então a gente tem a maioria da nossa rede hoje fazendo ainda projetos para micro e pequenas empresas, mas que tem acesso a toda essa informação que muitas vezes tem ao toque da mão, né, no smartphone, no celular, todas as informações que ela precisa e, enfim, diversas informações sobre outras possibilidades. Então, de fato, entender como enxergar e como se conectar com esse potencial cliente, do ponto de vista, além de gerar uma proposta de valor que gera uma solução para esse cara, começar no segundo nível aí de fato, entender como ajudar esse cliente a descobrir a sua real dor, a sua real necessidade. E a gente estava dando esse papo justamente para entender, como é que nossas empresas juniores conseguem, a partir desse gatilho, desenvolver essa maturidade para enxergar por trás do cliente, né, de fato, qual é a real necessidade dele, para gerar um impacto no cliente e, de fato, poder gerar valor. Né? Porque muitas vezes o cliente, eu preciso desse ponto, mas na realidade o que vai gerar impacto, vai, de fato, ser a solução do problema dele está muito mais embaixo. Exato, como é que você acha que a gente consegue fazer com que as empresas juniores elas consigam desenvolver essa maturidade para enxergar, de fato, qual é a real necessidade do cliente? Legal. Acho que excelente ponto, assim, Iago. Dentro desse ponto, cara, tem uma segmentação bem interessante entre eu preciso de uma solução e eu preciso de uma ajuda, né? Quando você fala eu preciso de uma solução, está muito claro qual é o produto ali, né? Você vai lá, você compra um produto. E hoje, os clientes, na verdade, eles não precisam de uma solução, porque, como você disse, a gente não vive uma área de informação, onde, cara, a solução, eu vou digito no Google aí e acho N soluções, né? Isso não é a real dor, assim. Mas, muitas das vezes, o cliente hoje precisa de ajuda. Então, acho que muito do nosso papel é facilitar o processo de tomada de decisão para os nossos clientes. E muitas vezes ele vai precisar dessa nossa ajuda, né? De como ele vai chegar nessa melhor decisão para mudar a realidade A ou B, assim, do meu negócio, né? O que eu quero dizer com isso? Cara, a primeira coisa, assim, que a gente tem que ter muito claro para trocar essa ideia, eu não estou oferecendo uma solução, mas eu estou ajudando meu cliente a evoluir, eu estou ajudando meu cliente a aumentar o nível de performance dele, de fato, conhecer a realidade do meu cliente, assim, sabe? Tem uma primeira etapa que é super fundamental, muitas das vezes eu falo isso porque, na minha jornada eu negligenciava um pouco e hoje é uma das etapas que eu mais invisto energia, assim, hoje na Eureka, no Grupo Angra, de maneira como um todo, é na parte de entendimento e diagnóstico, assim, do cliente, sabe?
Cara, eu não posso ir para a reunião com um cliente sem entender de fato a realidade que ele está vivendo, sabe? Quem são os clientes dos meus clientes? Qual que é o setor que o meu cliente está e qual que é o momento daquele setor, né? Qual é o cliente de varejo? Qual que foi o crescimento e as nuances do varejo, por exemplo, em 2017? Qual que é a perspectiva do varejo para 2018? Ah, pô, ano passado cresceu 4%, esse ano vai crescer mais 8%. Pô, que massa, assim, sabe? Nesses gaps, né? Ah, não, pô, diminuiu 10% no passado, vai crescer mais tanto esse ano. Então, fazer essa análise setorial é super fundamental. Entender os clientes dos clientes, né? Ou seja, qual é o impacto do meu cliente para o ecossistema onde ele está. Acho que esse é o segundo ponto. E terceiro, assim, a gente chama de ter um business think, né? Ou seja, cara, pensar de fato na mentalidade do meu cliente. Se eu fosse o dono daquela empresa, sabe? O que eu estaria mais preocupado hoje? Quais são os riscos que eu assumo ao não evoluir? Ou seja, quais são as oportunidades também que eu estou perdendo? Então, acho que esse ponto de uma análise setorial, de diagnóstico bastante aprofundado, muitas das vezes na J a gente, pô, chegou um cliente, chegou um projeto, né? Pô, fiquei animadaço, uma baita oportunidade, assim, para bater meta, para vender. Mas, cara, legal, assim, é de fato uma baita oportunidade, mas eu consigo aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível, por que não estudar mais a fundo, sabe? Ir mais a fundo. Então, acho que fazer esse estudo prévio é super fundamental. Pode falar sobre um ponto legal sobre isso. De fato, a gente consegue, a partir dessa análise um pouco mais profunda sobre quem é aquele cliente, qual é a real necessidade dele, o que ele está passando na empresa, no contexto da empresa, onde a empresa do cliente está inserida, é bater meta, é alcançar resultado, mas com muito mais inteligência, para que no médio e longo prazo a EJ consiga dar um salto esse ano que vem dar outro salto e outro salto, consiga crescer consistentemente, né? Então, e hoje, galera, a gente tem uma série de ferramentas à disponibilidade, né? Então, o próprio LinkedIn, a própria base do cliente de vocês. Então, muitas vezes, as empresas juniores e até federações de outras instâncias, elas tendem a analisar o recorte da gestão, né? Então, cara, beleza, tudo bem, 2018 está aqui, mas o que é que a gente, enquanto empresa júnior, enquanto organização, fez para trás? E o que é que a gente consegue extrair disso e quais são os relacionamentos que a gente pode ter para que a gente consiga aprofundar justamente esse ponto de análise que você comentou e gerar muito mais insight e inteligência para gerar uma real ajuda para o cliente, porque tende a, enfim, alavancar a satisfação desse cara muito e fazer com que ele se torne um cliente recorrente. Exato. Tem uma pesquisa do LinkedIn Research que fala que potenciais clientes, eles têm a tendência de 5 vezes mais da credibilidade para aqueles vendedores, vamos assim dizer, né, que trazem insights para os negócios, assim. Ou seja, as pessoas que oferecem mais insights, que demonstram uma certa sabedoria a respeito do negócio, que chega perdidaço do que tem 5 vezes mais tendência de fechar bons negócios, assim. Então isso é muito claro. E que reverbera totalmente na geração de valor, né? Gerar valor, de maneira geral, virou uma buzzword. Todo mundo usa gerar valor aqui. Mas o que de fato é gerar valor, né? É entender, a partir do meu negócio, o que eu posso linkar com métricas específicas do meu cliente, que minha solução ajuda a levantar esses números e para que ele possa realmente conseguir perceber valor nisso, né? Então, gerar valor, ele está muito mais no sentido, antes de gerar valor, a gente tem que deixar bem claro que a gente tem que clarificar valor, né? Ou seja, clarificar valor para o cliente A é diferente de clarificar valor para o cliente B, assim. Às vezes as métricas que eu vou utilizar para clarificar o valor para o cliente A é diferente das métricas que eu vou utilizar para clarificar valor para o cliente B. E, consequentemente, a gente consegue ali acoplar uma solução que vai ter um impacto, sim, vai ter uma geração de valor. Por que vai ter geração de valor? Porque eu clarifiquei essa geração de valor no step back, análise setorial, etapa diagnóstico, por aí vai. Só para ter uma noção, né, hoje, na maioria dos clientes da Eureka, a gente tem o briefing, tem toda aquela reunião de levantamento de necessidades, tudo mais, que é super legal, que é super importante, mas a gente pede só uma coisa nessa reunião, assim. A gente pode passar um dia, ou uma tarde, ou uma manhã aqui no seu escritório, conversando com as pessoas relacionadas a esse projeto, e muitas das vezes, aquele departamento com quem a gente está falando, ele tem uma visão específica daquilo, assim, né? O que é totalmente natural. Ela trabalha com aquilo, ela trabalha com aquilo. Mas, se eu conversar com outras pessoas, com outros gestores, com uma galera de uma outra área, por aí vai, eu vou ter uma visão holística do problema, né? Então, no nosso caso, o que a gente faz com as companhias hoje tem um impacto sistêmico muito grande, assim, né? Então, se eu não conseguir entender qual é a real geração de valor que eu estou levando, não para aquele departamento específico, mas para aquela companhia que está atrás daquele departamento, meu projeto vai ficar muito superficial, né? A partir do momento que eu passo uma tarde, uma manhã,
do meu cliente, investindo um tempo, uma energia muito grande no meu time, eu consigo criar uma proposta, uma geração de valor muito clara, né? E eu tenho um arcabouço de informações que ele é muito útil para projetos, para até mesmo diferenciar minha proposta de possíveis pares de mercado. Assim. E, falando justamente sobre esse ponto, né, gerar confiança tamanha, você chega, de fato, gera confiança com o potencial cliente, a ponto de, em uma reunião de briefing, de análise, de diagnóstico, você poder perguntar diretamente qual é a sua dor, de fato, né? E imagine que sua J consiga entender, de fato, qual é a dor do cliente, do potencial cliente, e consiga, como o Douglas comentou, entender qual é o impacto dos projetos que vocês estão realizando dentro de outras áreas e, consequentemente, vão fazendo com que essa empresa gere mais impacto. Então, quando você tem todas essas informações, de fato, sua proposta de valor fica muito mais clarificada, muito mais esclarecida, e você consegue ter muito mais argumento e estratégia para propor suas propostas, né? Porque a gente sabe que, para algumas empresas juniores, ainda é difícil justificar o fato de ser empresa júnior, mas quando a gente vem com toda essa estratégia de entender qual é a real necessidade do cliente e poder entender o impacto dos projetos na cadeia de valor da empresa, seja interna, seja externa, você consegue, de fato, se diferenciar positivamente e, de fato, justificar por que você está oferecendo aquele projeto, e não só por preço, né? Não só por preço. Então, acho que é muito fundamental esse ponto de preço, acho que é uma discussão também para uma outra live, assim, na verdade, que é muito importante, assim, né? Hoje a gente vive num mundo, de novo, assim, trazendo a complexidade em pauta, em que, cara, se eu não tenho uma geração de valor muito clara, eu posso cair num processo de comoditização, né? O que é isso? Imagina você oferecer uma proposta e a me oferecer uma proposta para o mesmo cliente, né? A gente estava até citando esse exemplo aqui anteriormente. Esse cliente, depois, quando a gente sair da apresentação da proposta, ele, obviamente, vai chegar e vai comparar a minha proposta com a tua proposta, assim, né? Ele vai bater nosso cérebro, né? Ele é ensinado a pensar para identificar padrões. Então, ele vai tentar identificar, cara, o que tem igual na proposta do Iago e na proposta do Douglas. Assim. Ele vai ver tudo que tem igual. E muitas das coisas pode ter igual, assim, que não é errado. Mas se a gente tiver tudo igual, se minha proposta de valor for igual de todo mundo, tem uma única coisa que vai ser o diferencial, que é preço. Ou seja, eu joguei minha proposta, que eu tive um baita esforço para criar, para comunicar e por aí vai, num pool de comodização, que ela vai ser avaliada muito exclusivamente por preço. E aí a gente acaba entrando numa outra resenha, né? Pô, eu vou abaixar meu preço muito para abaixar muito meu preço. Aí a galera do financeiro já chega e fala, cara, não dá para baixar mais o preço. A galera de vendas quer abaixar o preço porque quer fazer a venda do projeto e acaba aquela discussão, né? Que é interminável, assim, a galera de operações depois vai falar, pô, por que vendeu o preço o valor do projeto tão baixo, não tenho margem para trabalhar e por aí vai. Então, é uma discussão muito grande. Então, a parte de diagnóstico, ela está justamente para a gente conseguir entender qual é a real proposta de valor, eu conseguir montar um projeto que, de fato, tenha um valor agregado muito legal, eu possa reverberar isso em uma proposta comercial, de fato, diferente, que todos os meus pares de mercado possam enviar para o mesmo cliente uma proposta de valor. Mas a minha ficou tão específica, porque eu fiz um diagnóstico tão legal, que a minha não vai ser avaliada por preço apenas, né? Ela vai ser avaliada pelo impacto, exato, pelo impacto que eu vou gerar no cliente. E, consequentemente, a discussão não vai ser preço, assim, né? A discussão vai ser para quanto a gente vai começar. O nível de discussão vai ser outro, assim. E aí a gente acaba com a briga entre financeiro, vendas, operações, por aí vai. Então, acho que isso é um ponto bem interessante a gente se pensar como que a gente pode, nesse processo de comoditização, fazer um diagnóstico e uma análise setorial muito bem feita. E esse ponto, né, de fato, é muito legal, de fato, entender como é que cada parte da empresa júnior, como cada área da empresa júnior, como você citou, né, de fato não haja uma relação de cobrança entre financeiro e entre vendas, mas entender de fato como essas áreas estão conectadas para gerar a melhor solução, para gerar o melhor valor para o cliente. Né? Então, de fato, dentro da empresa júnior, é fundamental que todo mundo tenha essa postura para entender novas oportunidades, entender como gerar valor para os clientes, né? Independente se está hoje no back-office, trabalhando com financeiro, trabalhando na linha de frente do comercial, que aí você desenvolve um senso de dono muito importante e leva a sua empresa como um todo para frente. Total. E, cara, se hoje eu fosse empresário júnior, assim, eu não dividiria, eu não criaria um departamento de vendas de maneira alguma. Assim. Para mim, eu acho que todo mundo tem que vender, para mim, todo mundo tem que executar projeto, assim, sabe? Porque pô, é uma baita experiência quando está ali de contato de fato com o mercado, ali quando tem a verdade
a oportunidade de gerar transformação, e por aí vai, sabe? Então, às vezes a gente tenta, enfim, criar organogramas super lindos, e por aí vai, mas a verdade é que pô, seria muito legal se o cara do financeiro, se o cara da qualidade, se o cara de gestão de pessoas ajudasse também a vender, sabe? Porque as percepções que traz ali são percepções diferentes, assim. Podem ser super agregadoras para o projeto, assim como na execução de projetos, sabe? Então, eu não dividiria, não. Se eu tivesse uma empresa júnior hoje, eu acabaria, pô, seria só departamento de vendas, departamento de execução de projetos e vamos que vamos. Boa, boa. E, de fato, cara, isso, como você bem citou, potencializa demais a vivência empresarial, né? Então, quantos empresários juniores hoje estão sendo formados sem ter experiência de fazer um projeto? A gente tem, todo ano, né, o Censo de Identidade, a gente analisa. E, cara, mais de 70% da nossa rede hoje se fez um projeto ou, no máximo, 2 projetos. Então, com certeza, potencializar a vivência empresarial passa por tudo isso que a gente está discutindo, gerar empresas juniores que geram mais impacto, enfim, formam mais empreendedores, uma formação melhor. Só um lembrete, galera, se vocês tiverem qualquer pergunta, mandem tanto aqui no chat do Facebook, quanto no Instagram, que a gente está de olho aqui, monitorando para poder responder todo mundo. Então, chama a empresa júnior, estou vendo uma série de pessoas sendo marcadas aqui, tanto no Facebook, galera interagindo aí no Instagram, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, vai ser um prazer responder, tranquilo? Show de bola. Doug, então, entendendo um pouco mais sobre, a gente falou sobre análise de ambiente, né, como a gente gera valor para os clientes, como é que a gente pode integrar as diversas partes do empresa júnior, tendo um foco muito claro no que a gente quer gerar para a sociedade, um foco muito claro no cliente, partindo um pouco mais para a prática, como é que a gente consegue, no dia a dia, quando o empresário júnior tem milhares de compromissos, quando está, enfim, na faculdade, que às vezes não está colaborando muito para o aprendizado dele dentro da empresa júnior, como é que a gente consegue, na prática, no dia a dia, colocar toda essa teoria de entender diversos contextos, entender o cliente na prática? Assim, como é que foi a tua experiência? Assim, conta um pouquinho para a gente. Legal, eu acho que a questão de agenda, assim, eu tive até a oportunidade de falar recentemente em um evento lá com os líderes da Goiás Júnior, e a gente conversou bastante sobre isso. Pô, cara, se a gente fosse colocar quantas horas a gente tem na semana, de segunda a sexta, aí, considerando dias úteis, né, dá tantas horas, assim, quanto tempo essas horas eu uso para as aulas, quanto tempo essas horas eu uso, perdendo tempo muitas vezes em mídias sociais, que são agregadores, por aí vai. Então, para que a gente consiga, de fato, aproveitar o nosso tempo e ser mais bastante produtivo na nossa empresa de maneira geral, né? Eu vou entrar aqui no âmbito de produtividade, não é esse caso, mas como a gente pode ser mais produtivo no âmbito de vendas, tá? Acho que é mais a pauta aqui nossa. Então, primeiro é criar um sistema, assim. Ter um sistema muito claro, onde todas as pessoas entendam passo a passo desse sistema, né? E o que tem que ter nesse sistema de vendas? Primeiro, tem que ter a parte de diagnóstico, que é aquilo que a gente já conversou anteriormente, né? Então, entender a fundo a realidade, a dor do meu cliente, o setor do meu cliente, o cliente do meu cliente, por aí vai. E aqui a primeira impressão que a gente tem que passar é de profissionalismo. Assim. Eu acho que a primeira barreira, muitas vezes, que a gente enfrenta na empresa júnior, por aí vai, por sermos jovens, por ainda estarmos na universidade, por aí vai. Então, a primeira parte do sistema é diagnóstico e a impressão é profissionalismo. Segunda parte do sistema é a parte de design, né? E a parte de design aqui, muitas das vezes, a gente pode ser interpretado como a criação de proposta. E quanto mais a gente conseguir envolver o cliente nessa criação de proposta, melhor, assim, sabe? Não que, na verdade, a gente precise tê-los em todo o processo de vendas, por aí vai. Mas, validar etapas do processo de entrega com o cliente, acho que isso é super legal, assim. Então, segunda parte do sistema é design, né, de propostas. E a terceira parte do sistema é delivery, né, ou seja, a entrega. E que minha entrega ela seja super coerente com aquilo que a gente combinou, assim. Por que isso é importante? Para que, principalmente na questão de empresa júnior, assim, galera, a gente começa o ano, vamos dizer, atrasado. Cara, começa o ano, a correria de ter que fechar nossos projetos, por aí vai. Legal, mas seria super bacana se a gente conseguisse aproveitar clientes da gestão antiga, né? Então, se eu tenho uma entrega de valor combinada com o meu cliente, eu consigo, de fato, executar aquilo, a minha chance de recompra depois ela é fenomenal, né? Então, respondendo da resposta de maneira bastante pragmática, né? Então, a primeira coisa, então, na prática, a gente deve determinar qual que é o sistema da minha empresa júnior. Hoje, se a gente for estudar sistemas, a gente vai, realizar funil de vendas, prospecção, qualificação, por aí vai, mas acho que a gente pode simplificar aqui, cara, em diagnóstico, design e entrega.
Primeira parte. Segunda parte é a questão que a gente chama, então a gente tem um sistema, a segunda parte a gente fala de habilidades, que tem até com a pergunta aqui da Elis, né, como preparar uma equipe de vendas, que é justamente nesse ponto, ou seja, quais são as habilidades que minha equipe de vendas deve ter. Acho que a primeira delas, tem que manjar muito dos produtos que você está propondo no mercado, tem que manjar muito do setor que você tá atendendo, por aí vai. Então, acho que quais são as habilidades que eu tenho que oferecer. Então, tem uma parte de hard skills, né, de conhecimento técnico, mas também tem a parte de soft skill, de negociação, de entender o perfil do cliente. A parte pessoal também, ela é super fundamental, sabe? Saber com quem que eu estou negociando. Negociar com o Iago é diferente de negociar com o Douglas. Então, qual que é o perfil dessas duas pessoas aqui e qual que é o approach que eu vou usar com o Iago, qual que é o approach que eu vou usar com o Douglas, sabe? Então, ter uma coisa padronizada para todos não funciona assim. Então, acho que essa questão de habilidades. O primeiro delas, sistemas. Segunda parte são habilidades. E a terceira parte é disciplina. Ou seja, eu tenho que ter processos muito claros, assim, sabe? Por mais que a gente vive num mundo super volátil, super rápido, tudo mais, legal, mas a gente tem que ter processos que nos deem disciplina enquanto vendas, assim, sabe? Vendas, para mim, tem muita questão de disciplina em termos de follow-up, em termos de olhar para os números com muito cuidado. Eu tenho que entender qual que é o meu ticket médio, assim, sabe? Eu tenho que entender quantos propósitos estão na rua relacionados à minha meta de faturamento, por aí vai. Eu tenho que entender qual que é o período do meu ciclo de negociação. Eu tenho que entender qual que é o meu faturamento relacionado ao meu fluxo de caixa, que o meu financeiro tá aqui no meu pé, por aí vai. Eu tenho que entender os números de venda, sabe? Processo de venda sem análise qualitativa dos nossos indicadores, cara, é muito frágil, assim. Então, respondendo a tua pergunta de maneira bastante pragmática. Cara, qual é o sistema da minha J em termos de diagnóstico, design e entrega? Quais são as habilidades que minha equipe de vendas precisa ter em termos de hard skills e soft skills? E, por fim, quais são os processos, né? Ou seja, qual é a disciplina da minha equipe de venda que eu executo diariamente, quais são os números que eu olho diariamente para que isso de fato seja pragmaticamente executado. Cara, perfeito. Compartilho muito do que tu comentou. A gente na Brasil Júnior também tem cada vez mais estruturado nossa rotina, nosso perfil, nosso processo de vendas para poder agregar mais valor e ter de fato um processo consistente. E aí, puxando um pouco sobre o terceiro ponto que você falou de disciplina, muitas vezes, enfim, vários empresários juniores, quando vêm conversar comigo, até mesmo no dia a dia da Brasil Júnior, a gente percebe que tem que existir um cuidado muito grande entre uma rotina de follow-up que é convidativa para que a pessoa enxergue valor e possa se engajar dentro do seu discurso, e uma rotina de follow-up que termina afastando o cliente. Então, e aí costurando o que a gente conversou inicialmente, né? Como a gente consegue, de fato, ajudar o cliente. E eu queria que você comentasse um pouco como é que você faz hoje na Eureka para ter uma rotina de follow-up que garanta consistência em resultado, que você possa estar com sua empresa júnior crescendo cada vez mais, mas sem afastar o cliente, sem tornar uma coisa chata. Legal. A questão de follow-up, assim, acho que várias empresas juniores assim, possuem aquela sistemática de vendas que já gera automático uma teste, né? Ligar para tal cliente, tal dia, tal horário, por aí vai. Eu acho que essa questão varia muito de cliente para cliente, tá? Acho que a primeira coisa em relação à questão de follow-up deixar bem claro para o cliente, logo na apresentação, na negociação, seja lá o que for, qual que vai ser a periodicidade, assim, a gente tentar ter uma resposta. Eu acho que não tem problema algum. Assim, cara, posso ligar na semana que vem para entender como está a tomada de decisão aqui dentro? Pode ser daqui 15 dias, daqui uma semana, daqui um mês? Legal, assim, né? Então, acho que a primeira questão é deixar combinado, né? Fazer um acordo com o cliente, com o outro, com o lead. Você vai entrar em contato em X período de tempo para entender se aquilo está sendo feito. Segunda coisa, muitas das vezes a gente faz um follow-up só no sentido frio, assim, da coisa, né? Só de, e aí, decidiu? E aí, como é que tá? E aí, chegou a nossa proposta? Por que não, talvez, compartilhar um conteúdo daquela empresa que saiu no Infomoney, por exemplo, sabe? Qualquer outro veículo de informação do tipo. Vi uma matéria da empresa assim assado, que legal. Então, se mostrar interessado pelo negócio, de novo, ter um business think. Mostrar que você está não só interessado na venda, mas está interessado na dor do cliente mais do que qualquer outra coisa. Acho que isso é muito bom, ou seja, fazer um follow-up com conteúdo, né? Terceiro ponto, também, a sua própria organização tem atualizações, né? A gente está fazendo eventos sempre, a gente está participando de talks sempre, por aí vai. Por que não compartilhar? Cara, acabou de sair um texto no nosso blog aqui,
acabou de participar de um evento, dá uma olhada assim para você ver que legal. Não necessariamente só focar na resenha de vendas, a gente tentar empurrar, né? Mas sim fazer com que o cliente ele consiga se conscientizar que aquilo não tá entre aspas, morrendo assim, na perspectiva sua, né? E sempre com o mindset, galera, de que a gente está facilitando um processo de tomada de decisão à mudança. Assim. Se eu estou facilitando um processo de tomada de decisão à mudança, às vezes essa tomada de decisão do meu cliente ainda não está no timing, assim, ainda não chegou o momento, sabe? Então, como que eu consigo, de novo, facilitar esse processo de tomada de decisão? Pô, talvez ele precise de mais informação, talvez ele precise de um step back para voltar no diagnóstico, coisa do tipo. Então, muitas vezes, a etapa de follow-up, ela pode acender para a gente uma luzinha amarela. Cara, talvez esse cliente precise de mais alguma ajuda aqui, precisa de mais um tempo para tomar essa decisão. Então, a gente tem essas práticas que eu compartilhei assim, mas se a gente ter o mindset que eu estou facilitando um processo de tomada de decisão, a mudança, por meio do meu projeto, eu consigo entender que talvez a gente precisa agregar algum valor, a gente precisa fazer algo a mais para que a gente tenha a resposta, ou sim ou não, né, dos clientes. Tem um termo que o Jeff Tull utiliza no livro dele, que eu super sugiro, que até te mostrei, que chama Managing Complex Sales, que ele fala que é o dry run, que basicamente ele mostra que 83% dos negócios hoje, eles morrem por não ter resposta. Na parte de você enviou proposta e pô, não recebeu, não que você recebeu um não, ou que você não recebeu nada, assim, nem o sim, nem o não. Eles chamam esse limbo, né, que as propostas caem de dry run. Ou seja, como que eu posso fazer que minha proposta não caia no dry run? Justamente ter um mindset que eu estou facilitando o processo de tomar a decisão à mudança. E que isso requer tempo, talvez que isso requer mais informação, e que eu posso fazer isso se tivesse outras formas, a não ser só como se fosse um pica-pau, né? Assim, e aí. Irado, muitos insights, galera. Então, anotando aí para a gente, de fato, ter cada vez mais processos de vendas que geram mais resultado, convidando os clientes a, de fato, terem suas dores solucionadas. Né? Então, perfeito, Douglas. E tem mais uma pergunta aqui, agora lá do Instagram, a Elana Novati perguntou o seguinte, né? Como impulsionar pessoas que não têm perfil comercial comunicativo a vender? Então, voltando àquela pergunta de como a gente tem um time de vendas e um processo de vendas mais sistêmico dentro da empresa júnior. Legal. Assim como qualquer outro processo e assim como qualquer outra área da empresa, nem todo mundo gosta ou sabe fazer, assim, né? Então, pô, não manjo nada sobre comunicação, assim. De fato, o programa de comunicação vai sair um PowerPoint horrível e a galera de comunicação vai querer refazer isso depois, né? Mas, pô, seria super legal, por exemplo, se a galera de comunicação pudesse me ajudar a deixar minha proposta bonita, por exemplo. Eles não necessariamente estão vendendo, mas pelo fato de... mas, pô, eles estão fazendo super agregando valor para que chegue uma coisa bonita assim, na mão do cliente, né? Então, o seu exemplo. Idem para o financeiro, assim, cara, por que talvez envolver o financeiro na parte de especificação desse projeto, para entender qual que é a minha margem de negociação no final, né? Ou seja, engajar equipes de vendas, não necessariamente, cara, todo mundo tem que amar a venda, assim, todo mundo tem que gostar de estar em relacionamento com o cliente e por aí vai. Pô, tem gente que gosta disso, coloca a galera para isso, mas tem outras formas que a gente pode envolver outras áreas, outras pessoas, no back-office, vamos dizer, né? De alguma outra forma ao longo desse projeto, né? Então, a minha sugestão é, vamos começar a passar a envolver essa galera que são de diversas outras áreas em atividades que agregam valor às negociações, à criação de propostas e por aí vai, para que elas possam se sentir parte do processo e se tornar conscientes de que aquilo é importante para a minha empresa júnior, né? Que aquilo de fato traz valor para a minha empresa júnior, que pode trazer valor para mim também como pessoa. Então, acho que o primeiro ponto é gerar engajamento, ou seja, gerar envolvimento por meio de atividades que elas possam ajudar. Segundo, passar a conscientizar elas da importância daquilo para a empresa júnior como um todo e para a vida delas, para a experiência delas, por aí vai. E terceiro, se elas quiserem se envolver com o cliente, ótimo, legal. Chama elas para uma reunião com o cliente, por exemplo. Não vejo o menor problema com isso. Às vezes, quando a gente levou a galera, não especificamente de vendas, para reuniões com clientes aqui na Eureka, cara, foi super legal, assim, sabe? Eles fizeram pontos, inclusive, conseguiram adicionar outras coisas que não dava na proposta, aumentar o valor da minha proposta, assim, sabe? Porque elas sabiam mais especificamente sobre um determinado processo e agregou valor para o cliente naquele vídeo. Assim. Então, eu vejo muito alguns caminhos. Né? Hoje, na Eureka, funciona dessa maneira. Acho que a pergunta é, o que pode funcionar
na tua empresa júnior, no sentido de envolvê-los no processo de criação de propostas, processos comerciais, e tornar todas as pessoas mais conscientes, né? Ou seja, como que na minha J isso pode ser interpretado e executado. Irado. E conversa muito também com aquele ponto que a gente conversou anteriormente, de entender e analisar diagnóstico. Né? Então, de repente, o cara que está liderando a conversa com o cliente está com um olhar muito focado para um certo aspecto. Então, trazer uma pessoa de outra área, sei lá, de marketing, de projetos, enfim, de comunicação financeira, mas talvez, de repente, conheça mais um pouco sobre aquele mercado específico ou aquele tipo de projeto, pode trazer para aumentar e agregar valor esse diagnóstico. Perfeito, perfeito. Eu acho que a galera de vendas, assim, tem uma dificuldade muito grande de novo, assim, facilitar esse processo de tomada de decisão, né? A mudança, assim. Mas não necessariamente a galera de vendas tem que saber tudo do projeto, assim, não vai saber, sabe? Se for um projeto mais orientado à análise financeira, o cara do financeiro vai saber muito mais que o cara de vendas, assim. O cara de vendas, nesse processo, é apenas um facilitador, para que o cara do financeiro consiga explicar a parte técnica do projeto, que é super importante, assim, né? Todo projeto, voltando na teoria arroz com feijão do PMBOK, cara, é escopo, prazo e custo, assim. Muitas das vezes, esse prazo, escopo e custo, que sabe muito melhor, assim, o escopo é o cara da parte técnica, né? Seja um projeto de marketing, um projeto de finanças, seja um projeto de processo, por aí vai. Eu, enquanto vendas, não necessariamente tenho que saber tudo isso, né? Eu, enquanto vendas, tenho que saber muito bem como negociar prazo e como negociar custo, assim, mas não necessariamente tenho que saber negociar ou explicar em detalhes assim, o escopo. Por isso que essa integração com as demais áreas, por isso que a gente bota na nossa fala. Não tem que ter um departamento de vendas, né? Todo mundo tem que ter a consciência que pode ser útil para o processo de vendas. Acho que isso resume bem. Perfeito. E a gente acabou respondendo uma segunda pergunta da Elis, né? Então, como envolver todos os membros da EJ nas metas de venda, né? Para que a gente envolve eles no processo de facilitação dessa tomada de decisão, de entrega de valor ao cliente. A meta de venda se torna uma meta compartilhada. Né? E quando a gente tem uma meta compartilhada, a gente cria uma visão compartilhada muito mais forte que vai levar a EJ a conseguir crescer e superar o desafio. Então, perfeito. Avançando um pouquinho na conversa, Douglas, a gente tinha também anteriormente falado do ponto de vista de solução. E aí, indo um pouco mais para os principais destaques que você tinha comentado, quais são, na tua opinião, tua experiência, enfim, no MES, em outras companhias e hoje na Eureka, os principais pontos, assim, se tivesse como dar, assim, sei lá, 5 ou 10 principais toques para quem está te ouvindo, para quem está assistindo a gente nesse Papo MES, para como a gente consegue alavancar os nossos resultados enquanto empresa júnior. Quais são os teus destaques aí? Você pegou. Pergunta de $1 milhão, galera. Quem conseguir responder ela, bate alto crescimento na hora. Então, vamos ouvir atentamente aí o Douglas. Legal, legal. Assim, é bem legal, assim, de novo, a gente retomar o recorte que a gente está batendo, né? A gente está falando com um conjunto de vendas orientado ao processo específico de consultoria, de maneira geral, das EJs, dentro do processo de negociação, né? Então, se você fosse, por exemplo, perguntar para um cara que faz vendas no varejo, a resposta seria outra, tá? E que não tem certo e errado. É bem interessante a gente deixar isso aqui. E, inclusive, super provoco para que a galera interessada mais nesse mundo de vendas procurem também entender qual é o processo de vendas de outros setores, assim, né? Para ver se tem algum possível benchmark ali que possa agregar valor. Mas respondendo a pergunta, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que de novo, criar uma consciência de que eu não estou vendendo aquilo que eu quero vender, mas eu estou vendendo aquilo que o mercado demanda. Então, esse é o primeiro ponto. Será que meu portfólio, será que aquilo que minha empresa júnior está fazendo está dentro das reais demandas que a gente está tendo no mercado, ou é apenas um portfólio que eu gosto de fazer, que eu sei e por aí vai, sabe? Então, entender a real demanda do mercado e não customizar, né? Mas de fato, criar minhas soluções em cima daquilo. Primeiro ponto. Segundo ponto, acho que é arroz com feijão, cara, tem que conhecer o perfil do meu cliente de uma maneira muito detalhada, assim. Fazer uma pesquisa de mercado bastante aprofundada. Teve até uma pergunta aqui, né? Acho que do William, né? Vamos fazer uma boa pesquisa de mercado. William, acho que tem diversas maneiras, tá? Vários brasileiros vendem isso. A gente aprende que tem duas maneiras, né, de fazer uma boa pesquisa de mercado super orientada
as empresas. Tem duas metodologias que chamam de top-down, ou seja, eu partir do ambiente macro e afunilando na realidade daquela empresa, né? Então, por exemplo, vou fazer uma análise de mercado para uma pesquisa de mercado para a Eureka. Então, vou começar do cenário macroeconômico do país, depois eu vou entender um pouco mais do setor de RH, barra marketing das companhias, entender ali também como que eles estão tratando os jovens talentos, qual é o budget para isso, por aí vai. Ou fazer o processo inverso, né? Começar a entender o cenário mais micro daquela companhia, dos stakeholders envolvidos, depois eu partir com uma visão mais das companhias, futuro do trabalho, depois eu partir um pouco mais para o Brasil. Então, isso difere, tá? Depende da metodologia que você escolher para ser feito. Então, o segundo ponto cara, conhecer muito bem o teu cliente, assim, a realidade do teu cliente. Terceiro ponto é entender e estabelecer quais são os sistemas e os processos da minha empresa júnior. Cara, eu tenho que entender como que eu vou fazer um diagnóstico muito bem feito, eu tenho que entender como que eu vou envolver o cliente no processo de construção, entender como que isso vai ser entregue, como que isso vai ser feito, como que isso vai ser integrado com o iniciante da minha empresa júnior. Então, acho que esse é o terceiro ponto fundamental em termos de sistemas, processos. E o quarto ponto, assim, eu vou parar no quarto, não vou devagar muito, porque eu acho que contempla muito, cara. O quarto ponto é pessoas, assim. Não tem como você fazer um processo de vendas sem o fator humano por trás, assim, sabe? Acho que de vários processos que podem ser automatizados nas companhias, o processo de vendas, no caso de empresa júnior, ele ainda requer um fator humano muito grande, assim. Eu vejo isso como um ativo muito legal que faz com que a gente se desenvolva enquanto empresário júnior, que é muito bacana, mas que é fundamental que a gente também busque se desenvolver nisso, né? Entender quais são as minhas competências de vendas, o que eu preciso melhorar em termos de comunicação, em termos de oratória, talvez, em termos de negociação, e também entender o perfil do cliente, assim, cara, como que eu chegar na negociação, eu posso entender se ele é o perfil mais, o cara mais voltado para números, se é o cara mais voltado para pessoas, por aí vai, sabe? Então, eu resumiria muito nesses 4 pontos, assim, Eu acho que tem muito mais, né? Mas principalmente a parte de sistemas, entendimento do meu cliente e pessoas é super fundamental, assim, para qualquer jogo, né? Qualquer empresa grande. Perfeito. E aí, sobre esse quarto ponto, né, sobre como a gente tem cada vez mais gente boa dentro das empresas juniores, empresários juniores cada vez mais desenvolvidos, mais capacitados, entender que dentro da empresa júnior, de fato, o principal fator, o principal elemento são os empresários juniores, né, por fazendo a coisa acontecer, estão lá por muito comprometimento, desenvolvendo cada vez mais a capacidade. Então, pensar também, enquanto empresa júnior, como é que eu consigo promover um melhor ambiente para que esse empresário júnior possa se desenvolver, né? Então, quais são os investimentos que a empresa júnior está fazendo para esse cara se desenvolver, quais são as condições que esse empresário júnior está tendo para se desenvolver, enfim, pensar em tudo isso para que você tenha, de fato, gente muito boa, cada vez mais capaz e sempre comprometida com o resultado do empresa júnior. Vendas, galera, como a gente estava conversando no comecinho, tem muita vibe de ser um empirismo, assim, né? Porque vendas, na verdade, o processo de negociação, ele vem com a história da humanidade, assim, né? A gente começa lá, quando a gente era a espécie humana, né? Vem do processo de extração, eu vou colher aqui que eu vou comer, depois o processo de extração com a Revolução Industrial transformou isso em produtos, depois com o advento da tecnologia transformou aqueles produtos em serviços, e hoje esses serviços a gente está falando muito na era de experiência, né? E, cara, tudo isso, transversalmente, a gente sempre teve um processo de vendas para que a extração acontecesse, para que meus produtos fossem vendidos, para que meus serviços sejam vendidos, por aí vai. Então, a gente tem uma noção de que vendas é algo empírico, mas, ao mesmo tempo, cara, requer muita ciência, assim. Como a gente falou, tem vários tipos de vendas, tem várias metodologias de vendas, e por aí vai, né? Mas, cara, beleza, tem a parte empírica, assim, que a partir do momento quanto mais você faz, mais seu pitch fica afinado, você consegue afinar a sua proposta de valor, você consegue ter mais segurança e por aí vai. Isso é legal, quanto mais a gente quanto mais a gente fizer, desculpa, melhor, mas ao mesmo tempo a gente tem que se capacitar, assim, cara. Qual foi o último livro sobre vendas que eu li, assim? Qual foi o último livro sobre negociação que eu li, sabe? Acho que a gente fez essa mesma pergunta no encontro lá com a Goiás Júnior, e muitas poucas pessoas levantaram a mão, assim, sabe? Então, na minha época de MEG, a gente batia muito na tecla da necessidade de estudo para fazer o que a gente faz, e eu acho que isso ainda é uma dor muito grande, assim, para o empresário júnior como um todo. Então, de fato, é um learn by do empresa júnior, mas, que legal seria se a gente também
conseguisse reservar um tempo assim, para ler um livro por mês, 2 livros por mês, assim, sobre um assunto que eu quero estudar, assim, sabe? Irado, e aí, de fato, a gente consegue balancear as duas formas de aprendizado. Né? Estamos lá no dia a dia, doendo mais como se está, se aprendendo, mas dominando, de fato, os fundamentos do que a gente está fazendo, né? Então, repertório é muito importante para que você possa fazer as combinações necessárias na hora de você estar frente a frente com o cliente, né? Então, de repente, algo que você leu, que teoricamente não estava relacionado com competência específica de vendas, vai fazer com que você consiga fazer uma conexão necessária na hora para mostrar valor para esse seu cliente. Então, comigo, pessoalmente falando, funciona muito assim. Quanto mais eu leio, mais eu consigo ter background para chegar na frente desse cliente, desse potencial cliente, e mostrar para ele que eu tenho capacidade, que eu tenho fundamento para estar numa mesa de negociação com ele, fazendo esses pontos, ligando esses pontos, né? Perfeito, cara. E acho que, principalmente assim, pelo fato da gente ainda estar na universidade, por aí vai, a gente tem que quebrar alguns preconceitos quando a gente chega numa mesa de negociação. Não só porque a gente é jovem, é porque a gente não sabe das coisas, vamos assim dizer, né? Então, ter suas referências é super legal, trazer dados para as reuniões, trazer dados para as suas apresentações é super fundamental. Então, esses dias eu estava até percebendo, né? Estava até compartilhando com a Carol, que é o nosso time comercial. Cara, a gente começou uma quinta-feira, eu lembro certinho, falando sobre setor de saúde, assim, com cliente do setor de saúde. Depois, na hora do almoço, a gente foi para o varejo. Depois, na tarde, a gente teve uma reunião de tecnologia e a gente foi fechar o dia falando bem de consumo. Ou seja, cara, num dia eu passei por 4, 5 diferentes setores, assim, sabe? Então, se a galera de vendas não está antenada, não está buscando essas referências, buscar se atualizar constantemente, pô, chega nessas reuniões, não que você tem que saber de tudo, tá? Também acho que mas, pô, fazer referência, saber conversar com o cliente, mostra um certo interesse e traz uma credibilidade muito legal assim, sobre vendas. Assim. Irado. Galera, a gente está recebendo muitas perguntas, estamos super felizes. No Instagram tem várias perguntas, aqui no Facebook também. A Virgínia perguntando sobre alguma dica para que a equipe consiga filtrar melhor os clientes que chegam, né? Então, pô, que bom seria que todas as empresas juniores do país tivessem esse problema de chegarem muitos clientes, então vamos, de fato, correr atrás. Mas, retomando um ponto que a gente conversou anteriormente, de fato, entender qual cliente você consegue ajudar de forma mais eficaz e qual cliente conversa melhor com o teu perfil da cliente. Então, quando você consegue entender um pouco mais qual é a realidade do melhor cliente, entender desses potenciais clientes que chegam, quais deles você consegue gerar mais valor, ajudando a solucionar um desafio, pode ser um caminho legal para você filtrar as propostas que chegam. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é super legal isso que a gente fez esse ano e foi muito útil. Entender o teu histórico, né, de empresa júnior, quais foram os clientes que nós conseguimos gerar projetos, assim, né, para quem foi que a gente vendeu. E levantar todos eles, assim, na base histórica que a gente mais tivesse. A partir do momento que eu levantei essa base histórica, eu vou entender qual foi o projeto vendido para cada um daqueles clientes, qual foi o valor para cada um daqueles clientes. Legal, então eu entendi que para o cliente A, B e C, eu vendi o projeto 1, 2 e 3, e esses projetos eles tiveram um ticket médio na minha história da empresa júnior, XPTO, vamos colocar assim. Então, olhar para a minha base histórica, eu consigo determinar quais são as premissas do cliente, eu consigo atender melhor, eu consigo ter um ticket médio maior e que a minha empresa júnior consegue ter um nível de satisfação maior. Ou seja, eu consegui estabelecer algumas premissas de qualificação dos meus clientes que eu não necessariamente só devo focar neles, assim, mas eu sei que se eu sei que tem uma estratégia direcionada para eles, a conversão é maior, o ticket médio é maior, a rentabilidade dos projetos é maior e o case de sucesso também é maior, ou seja, o impacto da empresa é maior. Então, esse é um exercício que eu super recomendo para a maioria das empresas de hoje, então olhar um pouco para trás, ver a carteira de clientes, os projetos vendidos, o valor dos projetos e estabelecer a partir daí premissas de validação dos seus leads, para que eu consiga direcionar a minha prospecção, consiga ter um posicionamento de mercado mais específico, por aí vai. Não necessariamente só focar neles, mas eu acho que é uma premissa muito legal para aquelas empresas juniores que estão um pouco perdidas, para que lado eu vou, como que eu me posiciono, quem que eu prospecto, para quem que eu ligo e por aí vai. Perfeito. Conversa muito também com essa pergunta, né? Uma outra sobre entender como se dá o relacionamento com os clientes, do Brendo Almeida, aqui pelo Facebook. Ele está questionando o seguinte, né? Dentro de um processo de gerar confiança com os potenciais clientes, de repente a empresa vem como o primeiro não. Então, como é que a gente consegue
avançar, né? Pô, como continuar com o processo de vendas a partir desse primeiro não, né? E eu acho que, talvez puxando um pouquinho do que a gente também conversou, gerar confiança, né? Então, primeiro investigar se de fato o relacionamento proposto entre a empresa júnior e o potencial cliente tá legal, se de fato os pingos nos is foram colocados, se de fato é tudo muito claro, se existe a real necessidade, ou partindo dessa premissa, que existe a real necessidade, qual a sua sugestão? O que é que a gente consegue fazer para corrigir a rota enfim, fechar esse potencial projeto? Legal, legal. Acho que o primeiro ponto, e aí retomando, Breno, lembrando que o processo de vendas, no caso de empresa júnior e vendas um pouco mais complexas, eles são sempre orientados à facilitação de tomada de decisão, à mudança, né? Muitas das vezes, esse primeiro não vem pela questão de timing, assim. Não é o momento daquela empresa a implementar aquele tipo de projeto, por aí vai. Mas pra gente que está querendo vender, muitas vezes é difícil de entender. Preciso bater minha meta, por aí vai. Mas, é super natural, assim. Então, a questão é, não deixar de alimentar aquele cliente com suas informações, com possíveis atualizações, de compartilhar os conteúdos que a tua empresa vem produzindo, por aí vai. Então, tomou o primeiro não, cara, legal, agradece o cara, pede feedback porque eu não fui tomado, é super importante, ter o porquê a negativa aconteceu, registrar isso e continuar alimentando. E no segundo momento, fazer uma segunda investida, né? Fazer uma terceira investida para que retome aquele contato. Lembrando que uma segunda vertente do não, que é, como você disse, muita confiança. E sempre lembrar, galera, que processos de vendas, eles têm um fator humano super fundamental, assim. Então, tomar um não tem a questão de tempo, pode ser a questão de preço, por N fatores, assim, desde que a gente registre e vai alimentando isso. E um segundo ponto muito fundamental que pode mitigar esse não é entender esse fator humano, assim, como que eu crio confiança, o rapport com aquele meu cliente, né? Confiança é muito ligada à vulnerabilidade, assim. Então, como também eu posso ser vulnerável o suficiente para gerar confiança para o cliente, sem perder minha confiança, sem perder minha credibilidade, para que quando não vier, eu consiga ter sinceridade, porque que não foi feito, eu consigo também melhorar meus processos da minha empresa júnior. Perfeito. Excelente, muito bom. Galera, estamos chegando à reta final do nosso bate-papo, do nosso Papo MEG. Algumas perguntinhas ainda chegando aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Várias perguntas chegaram sobre o início do processo de vendas. Então, muitas AJs, inclusive a Empro, se eu não me engano, Empro, mandou aqui um hashtag ajuda nós, hashtag voa Empro. Muitas AJs perguntando, de fato, como conseguir o primeiro contato com o cliente, como, de fato, gerar essa dinâmica, essa confiança inicial, para que a venda possa evoluir, né? Então, o que é que você falaria sobre esse contato inicial? Já falamos muito sobre gerar confiança, enfim, usar a base histórica. Usando base histórica, a gente consegue entender quem são os grupos de interesse, as pessoas que podem ajudar a gente a chegar, né, nesse potencial cliente. Mas o que você falaria rapidamente para essas empresas juniores que estão com dificuldade desse primeiro contato? Muitas vezes elas já sabem como fazer esse diagnóstico, mas como a gente consegue direcionar esse contato inicial aí? Legal. Hoje a gente tem várias teorias sobre inbound, outbound, por aí vai. Eu acho que um ponto super fundamental que pode ser útil para todas as EJs é a criação de conteúdo, assim. Cara, a gente está dentro da universidade, sabe? A gente está onde o conhecimento é de fato produzido. Então, como que eu estou conseguindo reverberar para o mercado, para fora, as especialidades da minha empresa júnior, por meio, seja, de vídeos, seja por meio de eventos, seja por meio de artigos, por aí vai. Acho que o primeiro ponto é gerar uma referência muito importante no mercado por meio dos meus próprios conhecimentos, assim. Isso é uma visão mais a longo prazo, tá? Então, começar a criar um track record de conteúdos super legais, super aderentes ao mercado, trazendo como a empresa júnior está fazendo, como que a gente acredita nisso, por que a gente acredita nisso, acho que isso é um ponto fundamental. Segundo ponto, acho que é utilizar muito a rede de contatos das universidades, do posicionamento das universidades. Então, quais são potenciais professores que podem me ajudar a chegar a indicar possíveis clientes. Identificar stakeholders na minha cidade, na minha região ali também, que podem me ajudar. E aqui cito alguns que, pelo menos na época de empresa para mim, foram super úteis. Sebrae, acho que é uma porta super legal. Associações comerciais das cidades também são portas super fundamentais assim, para possíveis indicações de clientes. Então, acho que hoje tem uma maneira super legal de a gente chegar
em clientes. A gente está falando bastante sobre cold calls, cold e-mails, se bem feitos também, de maneira disciplinar, de maneira consciente, podem trazer bastante resultados, mas, tipo assim, acho que para aplicar cold calls, cold e-mails, não é muito trivial, pode soar bastante algo puxa, assim, empurrar alguma coisa, então eles ajudam a entender como que isso é feito dentro do setor dela, dos conhecimentos da atuação da empresa junto, sabe? Acho que estratégias de prospecção, elas variam de setor para setor, mas eu cito essas que podem ser transversais, assim, a qualquer empresa junto. Sobre esse ponto, né, de como a gente consegue fazer essa primeira abordagem, se não me engano, galera do Instagram, a live teve que dar uma cortada, mas já estamos ao vivo de novo no Instagram, então qualquer ponto que vocês tenham perdido dessa outra explicação, só procurar a gente, estamos super disponíveis para esclarecer vocês. E aí, complementando esse ponto, Douglas, sobre como ter estratégias de prospecção rapidamente para conseguir avançar nesse contato, né? Então, acho que utilizar a rede histórica da empresa junto, quem são os clientes, quem são os melhores clientes que podem ligar, quem são os pós-juniores que estão na nossa rede para fazer essa ponte. Eu também recentemente estava lendo um livro incrível sobre vendas da receita previsível, que eu recomendo bastante. E ele falava que muitas vezes a empresa do Júnior tinha a empresa Júnior não, mas a empresa, em modo geral, tem a tendência de querer fazer inúmeros cold calls e, de fato, ter uma abordagem muito agressiva nesse ponto, quando, na realidade, enfim, uma ligação um pouco mais informal, será que, de fato, te peguei numa hora boa para a gente conversar, existe um horário melhor para conversar, ou simplesmente por e-mail buscar quem seria a pessoa certa, né, na empresa, no potencial cliente, para ter esse tipo de conversa, né? Porque muitas vezes a gente chega nas coisas erradas. Então, ter essa abordagem um pouco mais amigável, um pouco mais calorosa, de fato, querendo se conectar diretamente com o cliente, para gerar valor, para tirar dúvida, enfim, para facilitar esse processo de mudança, pode ser fundamental. Então, acho que algumas dicas rápidas para que a gente consiga, de fato, melhorar o nosso processo de vendas. Galera, estamos chegando ao fim, então, tem milhares de perguntas chegando ainda, então, mais perguntas pelo Facebook, pelo Instagram também. Estamos à disposição, tanto eu quanto o Douglas, para responder depois, então podem entrar em contato. E aí, para finalizar, enfim, queria que deixasse algum recado, assim, compilando tudo que a gente conversou, que você, de fato, queria deixar aí como outra mensagem para todo mundo que está assistindo a gente, indicações de livros estão pedindo, então falamos aqui sobre receita previsível, sobre o negociação complexo, né, que você comentou. Então, enfim, tem essas duas referências, Spincel, tem algumas outras que podem ajudar. Depois a gente pode mandar o Pedro por WhatsApp, entre em contato com a gente. Mas, retomando o ponto, né, qual seria a sua mensagem final aí para todos esses empresários juniores que estão assistindo a gente e querem melhorar o seu processo de vendas, querem gerar mais resultado para as suas empresas juniores? Legal, legal. Antes de mais nada, super obrigado aí de novo pelo convite. Valeu, galera que participou aí. Estou super à disposição, tá? Como o Iago falou, também para continuar trocando essa ideia com vocês. Depois você pode, inclusive, compartilhar meu e-mail. O e-mail é douglas.souza.eureka.me, tá? Estou super à disposição lá por e-mail. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas por lá também, aquelas que a gente não pôde responder aqui. Bom, minha mensagem final cara, o processo de vendas, assim, ele pode ser muito simples, mas ao mesmo tempo ele tem uma complexidade muito legal, assim. Ele requer muita análise em termos de números, galera, então aqueles processos de vendas que ainda não tem os indicadores, não tem as metas muito bem delimitadas, a gente não consegue ter uma análise quantitativa a respeito daquilo, corram atrás, estabeleçam isso quanto antes. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto interpretar o processo de vendas muito mais como uma facilitação de decisão à mudança, sim. Então, ter esse mindset de que eu estou ajudando, que eu estou facilitando o processo de decisão para o meu cliente, que ele quer mudar ou não, e muitas vezes ele precisa de uma ajuda que uma empresa júnior pode dar por meio de conhecimentos, por meio de diagnóstico mais aprofundado. Então, acho que esse segundo ponto, entender esse mindset. Terceiro ponto, assim, vendas é um mundo super intenso, super corrido, que deve ser, acho que é muito legal ter isso, mas galera, ele requer também muito estudo, por buscar a galera que está fazendo super bem. Como eu disse, assim, tem várias pessoas que, se fosse falar sobre vendas aqui nesse bate-papo, teria uma outra abordagem, assim, o que é ótimo, sabe? O que não tem certo e errado, de novo.
desde que a gente consiga trazer boas referências, bons exemplos, boas práticas, tudo é válido, assim. E principalmente, né, a partir do momento que a gente passa a conhecer muita coisa, como que a gente filtra isso e adapta na realidade da minha empresa júnior, né? Então, não só... Tem uma fala do Lema, cara, eu gosto de copiar muita coisa, assim, eu pego e copio. Legal, pô, pego e copia e adapto também, sabe? Tem muita coisa que precisa adaptar, então não tenha medo disso, por aí vai. Então, acho que esses 3 pontos são bem fundamentados, são bem fundamentais, assim, para alavancar esses resultados. E, por fim, galera, acho que a mensagem final é que, por vendas, tem um fator humano super fundamental e requer que, cara, todo mundo na empresa júnior esteja engajado, assim, sabe? Que seja uma empresa júnior, não de engenharia de produção, de administração, de ambiental, mas seja um projeto, seja uma empresa júnior de vendas e execução, assim. Acho que aí a gente consegue alavancar os nossos resultados, a gente consegue alavancar os dados das nossas empresas júniores, das federações, da Brasil Júnior, mais importante, né, do Brasil como um todo. Acho que essa é a mensagem final. De novo, boa sorte, assim, espero que no Ened a gente se encontre com muitas empresas juniores, assim, se não todas com metas de alto crescimento batidas. E se precisar de ajuda, estamos aí. Não vai ser por falta de ajuda que isso vai acontecer. Beleza? Boa. Valeu demais, Douglas. Queria muito agradecer a sua presença. Essa hora a gente compartilhou aqui muito conhecimento para a rede, pôde interagir, responder uma série de perguntas. Tem muita gente chegando no Instagram agora, então fica o convite, pessoal, para quem quiser acompanhar a live completa, tá no nosso Facebook, tá na página da Brasil Júnior. Então, acho que como mensagem final aqui também da BJ, é sempre um prazer que a gente de fato, compartilhar conhecimento através dos nossos parceiros. Então, queria demais agradecer você, em nome também da Eureka. Tem vários pós-juniores que acreditam e, de fato, a Eureka está junto a gente em várias oportunidades. Então, agradecer e dizer que, de fato, a gente fica muito feliz com a parceria, muito feliz com essa ajuda com a live. Vão ter outros papos MED. E também fica um grande convite, galera, para que vocês acompanhem aí nas próximas semanas. No próximo dia 23, semana que vem, a gente começa a campanha do contrato de empresa júnior. Vamos lançar a nova plataforma, então uma série de alterações. As empresas júniores vão poder, de fato, cadastrar os seus portfólios completos. Então, fiquem ligados nas nossas páginas, em contato com as federações de vocês. Vai ter uma campanha a nível nacional bastante forte, de fazer muito barulho, de fato, comunicar a nossa principal mensagem para o Brasil, para o nosso país, gerar muito impacto, gerar muita transformação através dos nossos projetos. E, nos encontramos no Ened, todos de alto crescimento. Vai ser um prazer enorme. A gente está preparando uma experiência incrível lá em Ouro Preto. Então, vamos lá, vamos com a gente. Contem com a Brasil Júnior, contem com a Eureka, para que a gente construa, de fato, uma jornada incrível, sendo a melhor versão de nós mesmos, alto crescimento, para que a gente, de fato, consiga comemorar junto no Ened. Então, te aguardamos lá com mais de 5 mil jovens. Esse ano tão especial para o movimento, né? Um ano que a gente completa 30 anos aqui no Brasil, 25 anos do Ened, 15 anos do Brasil Júnior. Fica muito feliz. Forte abraço e muito obrigado pela presença. Galera do Instagram, mais uma vez, a live está no nosso Facebook. Sigam a gente, BJ no Insta. Vai ser um prazer compartilhar conteúdo com vocês ao longo do ano. Valeu, muito obrigado. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera.